Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre filosofia contemporânea. Vamos tratar sobre a questão da tendência analítica. Início do século XX, a discussão filosófica gira em torno da questão da linguagem, a necessidade de entender a linguagem, as suas limitações e possibilidades. Portanto, a análise crítica da linguagem vai ser a temática mais importante desse período filosófico, tendo como principais filósofos, podemos citar aqui o Gottfried, podemos citar também o Bertrand Russell, Wittgenstein, também nós temos o Thomas Kuhn e o Karl Popper. Gottfried nasceu em 1848 e veio a falecer em 1925. Frisch era um matemático, lógico e filósofo alemão. Foi o criador da lógica matemática moderna. Em sua análise em relação à linguagem, ele vai identificar que na linguagem precisa ter a separação daquilo que é lógico, daquilo que é psicológico, aquilo que é racional, daquilo que envolve emoções, vontades, sentimentos. Assim também, como na linguagem ele separa aquilo que é objetivo, aquilo que está direto, que é claro, assim como também aquilo que é subjetivo, que parte da mente, da criação do indivíduo em relação a um determinado termo. Ao identificar a necessidade de analisar a linguagem dentro dessas dicotomias, ele também vai construir a lógica da linguagem, a necessidade de encontrar a lógica, aquilo que seria a realidade, aquilo que expressa o verdadeiro conhecimento comunicado na linguagem. Em suas teses sobre a linguagem, Gottfried vai também destacar dois termos que precisam ser identificados na linguagem. Ele está falando sobre o sentido e a referência. Bertrand Russell nasceu em 1872 e veio a falecer em 1970. Matemático, lógico e filósofo inglês, Bertrand Russell se destacou em suas questões éticas e morais. Ele também foi ganhador do Prêmio Nobel em 1950, tendo como suas pautas as questões relacionadas à liberdade de expressão, de pensamento. Ele também lutou por ideais humanitários. Sobre suas teses relacionadas à linguagem, ele vai dizer que há uma união, uma relação inseparável entre a linguagem e o mundo. O mundo, as coisas e a linguagem, elas estão ligadas. Corroborando com essa tese, ele vai identificar que a lógica da linguagem é que vai determinar o mundo, as coisas. Sendo assim, a linguagem lógica, ela dá origem às coisas. As coisas não existem por existir separado da linguagem. Assim como também elas são oriundas da linguagem. Então é a linguagem que vai formar as coisas. Sendo assim, nós temos aqui uma terceira tese importante levantada por Russell, já que a linguagem ela é determinante na formação dos objetos, a realidade do mundo,
É preciso compreender a linguagem, é preciso estudar a linguagem, entender quais são as suas limitações, como são as suas possibilidades. Ludwig Wittgenstein nasceu em 1889 e veio a falecer em 1951. Esse importante filósofo analítico proporcionou uma virada no cenário do estudo da linguagem. Em suas obras publicadas, nós vamos encontrar duas fases do pensamento do filósofo. Na primeira fase, nós encontramos a busca do filósofo em compreender as condições lógicas do pensamento e da linguagem, indo na mesma direção de Russell, entendendo a importância da linguagem na formação das coisas. Ele vai analisar quais são essas possibilidades da linguagem, como que ela se desenvolve dentro da mente do indivíduo. Já na segunda fase do filósofo, ele vai perceber que a linguagem é uma construção social. Segundo ele, não podemos encontrar a realidade do objeto na linguagem, porque a linguagem ela é resultado de uma construção histórica social. Nesse caso, ele vai na contramão do que Bertrand Russell defendia, que a linguagem formava as coisas. Para ele, não, são as coisas que vão formar a linguagem. Nesse caso, cada indivíduo possui um tipo de linguagem, o que ele vai chamar de jogos de linguagens, que seriam construções que são desenvolvidas a partir de um contexto histórico. Karl Popper nasceu em 1902 e veio a falecer em 1994. Influenciado pelos filósofos analíticos, Karl Popper vai ser um dos principais filósofos da ciência. Sua contribuição filosófica vai estar no campo da ciência, sendo ele o portador da teoria do falseabilidade. A falseabilidade se refere ao termo que está relacionado à questão de que algo que não pode ser refutado não pode ser considerado como algo científico. Impulsionado pelas ideias positivistas de que a ciência é a verdade absoluta, ela determina o certo e o errado, Karl Popper vai produzir uma revolução na ciência, gerando uma nova ciência. A ciência, ela precisa reconhecer que ela está sempre em crescimento. Ela não pode estagnar em uma verdade. Pelo contrário, para Karl Popper, o termo falseabilidade se refere à busca de algo que está errado, equivocado em uma tese científica. As teses científicas, elas não podem ser defendidas como verdade absolutas. Não é necessário ficarmos tentando provar que elas são verdades absolutas. Para Karl Popper, é necessário que a ciência busque na própria tese as suas falhas, aquilo que é falso. O fato de buscar aquilo que é falso em uma tese científica não está querendo desmerecer a ciência ou desqualificá-la. Pelo contrário, a busca do aperfeiçoamento. Uma tese, ela precisa ser apurada, melhorada, ajustada. Esse é o pensamento da nova ciência. Popper vai fazer críticas ao método indutivo. O fato de nós partirmos
de algo particular para determinar algo que seja geral, para ele não é o adequado. Diferente de Ludwig Wittgenstein, que criticou a filosofia e as ideias que foram elaboradas pela tradição filosófica. Para Karl Popper, a filosofia contribuiu sim em trazer algumas verdades, que foram verdades essas gerais, que levaram a uma comprovação dentro da ciência. Sendo assim, é necessário partirmos de uma verdade geral hipotética para encontrarmos uma verdade particular. Por isso que na ciência, Popper defendia o método hipotético dedutivo. Thomas Kuhn nasceu em 1922 e veio a falecer em 1996. Junto com Popper, Kuhn é considerado um dos principais filósofos da ciência. Segundo ele, as teses científicas, elas foram construídas a partir da sua realidade, do seu contexto histórico. Sendo assim, ele vai defender a necessidade de analisarmos um aspecto científico diante do seu contexto histórico. Existem outras áreas, outras ciências que vão elucidar melhor um aspecto para chegarmos a uma tese. Não podemos concluir uma tese baseada em um contexto histórico e queremos que essa comprovação científica seja aceita em qualquer contexto e realidade existente. Concluindo, a análise histórica faz parte da construção de uma pesquisa científica. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado e curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar no nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!